Oi gente, tudo bom? Nono vídeo do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo. Hoje vamos falar dos capítulos de 39 a 41. Então, recapitulando, no último vídeo conhecemos Franz e Albert, a nata da sociedade parisiense. O Franz viveu uma aventura, na ilha de Monte Cristo, conheceu um tal de Simba. Aí ele foi se encontrar com seu amigo Albert em Roma, foram passar o carnaval e conheceram o nosso querido Conde de Monte Cristo. E ficaram amiguinhos. Aí o Albert foi sequestrado lá pelo bandidão de Roma, o Vampa. O Conde foi lá, resgatou ele, o Albert, gratidão eterna. E eles combinam de se encontrar em Paris dali a 3 meses. O Franz vai continuar na Itália por mais um ano, então eles não vão se ver. Mas o Albert e o Conde vão se ver dali a 3 meses. Então, os 3 meses se passam e chega o dia do Albert receber o Conde. E aí vamos, nesse momento, entrar um pouco na intimidade do Albert. Bom, nós sabemos que seu pai, Fernand, tem um hotel em Paris, Já sabíamos pelas informações do Caderousse lá atrás. E o Albert, ele mora nesse hotel. E ele tem um pavilhão, digamos assim, que é só dele, Então ele tem praticamente a sua casa inteira dentro do hotel para fazer suas coisas. E ele, como não podia deixar de ser, um visconde, um jovem visconde cheio de dinheiro para gastar, ele tem uma casa toda cheia das riquezas, dos badulaques, ele tem uma sala de música, ele tem vários quadros, várias coisas que ele não usa, que ele não precisa, mas que estão lá para o quê? Para deixar a casa luxuosa. Bom, e aí descobrimos que o Albert transformou esse almoço que ele combinou com o Conde em um evento, Ele chamou uns amiguinhos dele aí para virem almoçar junto e conhecerem o excêntrico Conde de Monte Cristo. Bom, então nessa primeira cena a gente encontra eles preparando para essa recepção e aí tem alguns pequenos detalhes curiosos nesse momento, só pra gente, como eu falei um pouco no vídeo passado, pequenas coisas que o Dumas faz pra gente estabelecer a conexão entre os personagens. Então, por exemplo, o empregado entra trazendo as cartas dele e uma das cartas é da Madame Danglars, e convidando ele para dividir o camarote com ela na ópera, para eles irem na ópera juntos. E aí ele fala pro empregado responder dizendo que ele aceita. Aí depois ele manda uma outra carta para uma jovem qualquer, uma senhorita, dizendo que vai se encontrar com ela depois da ópera. A gente já sabe que o Albert, ele tem essa coisa, ele é fanfarrão, adora uma festa e flertar por aí, essas coisas. E aí, por último, o que nos gera mais expectativa aqui, ele pede pro empregado avisar a mãe que ele tem alguém para apresentar para ela mais tarde. Muito bem, aí os amiguinhos do Albert começam a chegar. Eles não são tão interessantes em si quanto as informações que eles trazem consigo, mas enfim, esse capítulo é muito divertido, é cheio de informações e é um daqueles capítulos que fazem o livro valer a pena ser relido, porque quando você lê pela primeira vez, são muitas informações ao mesmo tempo e tem umas coisas que acabam passando. Mas quando você relê e percebe o que o Dumas tá fazendo, tem uns pequenos comentários sarcásticos, uma ironia aqui, outra ali. Então isso é sensacional nesse capítulo. Então tá, o primeiro a chegar é um rapaz chamado Lucien Debray, que é secretário particular do ministro do interior da França. Então assim, ele não é um nobre, ele não tem um título, de conde, de barão, esse tipo de coisa, mas ele tem um certo status, afinal ele trabalha com assuntos internos da França, então ele sabe de tudo que está acontecendo ali nas monarquias ou nos governos, da Europa. E aí ele já chega justamente reclamando de uma situação política que está fazendo com que ele tenha muito trabalho nos últimos tempos, que é relacionado a um certo Carlos da Espanha. Quem é Carlos da Espanha? Fui pesquisar, porque não entendo nada de história espanhola. Então vamos lá. Estamos em 1838. Nessa época, na Espanha, governava uma senhorita chamada Isabel II. E ela tinha seu governo muito contestado por um grupo de oposição, chamado de os carlistas, que era justamente quem apoiava esse Carlos da Espanha que reivindicava o trono. Tanto que isso gerou um conflito chamado de Guerras Carlistas, foram 3, e basicamente foi uma guerra civil que aconteceu na Espanha. Então por que isso é importante?
O nosso menino Debray, né, como secretário, tá lá reclamando, porque o Carlos tá dando trabalho, não sei o quê. E aí ele acaba ligando essa situação política a um outro ponto que é o que nos interessa aqui, que é o fato de que essa situação política do Carlos está causando muitas alterações financeiras, né, na Europa, dependendo de, por exemplo, se ele tá ganhando ou se ele tá perdendo, esse tipo de coisa. E aí ele comenta justamente que o Danglars ganhou muito apostando na bolsa com toda essa situação. Então essa é uma situação que vai nos interessar muito, que é o Danglars realizando especulações com o seu dinheiro. Ou os Danglars, na verdade. E aí o Debray diz assim, nossa, eu não sei de onde o Danglars tira todas essas informações para apostar tão bem, porque ele tem ganhado muito, né, com esse negócio de especulação. E esse é um daqueles momentos que você olha no fundo dos olhos do personagem e fala, você é burro ou tá se fazendo? Mas, para entender a ironia desse momento, né, para você se perguntar se o Debray é burro mesmo ou tá se fazendo de sonso, a gente precisa de uma informação sobre o Debray que a gente não tem aqui ainda. Por isso que eu digo que as releituras são muito importantes. Então eu volto a isso depois. E só para concluir esse momento do Debray brilhar, né? Esse primeiro momento dele brilhar, ele comenta, ele diz pro Albert, você tem muita sorte, cara, porque você é rico, porque você não precisa fazer nada da sua vida, você não precisa trabalhar. Só para confirmar o que a gente já imaginava, né? O Albert riquíssimo e riquíssimo sem precisar fazer nada da vida, porque afinal de contas foi o pai quem ganhou a fortuna. Depois do Debray chega um rapaz chamado Beauchamp, que é jornalista, e ele é contra o partido do governo, né? E nós continuamos no assunto Danglars, porque ele chega reclamando, Danglars foi fazer outro discurso na Câmara, cara chato, só fala besteira, não sei o que, né? E aí, mais uma informação importante. O Albert censura o amigo por falar mal do Danglars, afinal, diz o Albert, os jornais estão falando por aí que ele pode ser meu futuro sogro, né? Eu posso me casar, estão dizendo, com a senhorita Eugénie Danglars, a filha do Danglars. Então aqui descobrimos que o Danglars tem uma filha, que ela está meio que noiva do Albert, né? Uma coisa meio incerta ainda, e nada, é isso. E aí que tem um momento curioso que eles discutem esse casamento e o Beauchamp fala, não, eu tenho certeza que esse casamento não vai acontecer. Porque o rei pode até ter feito o Danglars barão, mas você é filho de um conde, Albert. Então a Eugénie, aos olhos da hierarquia da nobreza, não está à sua altura. Então eu duvido que esse casamento vá acontecer. E esse é um argumento curioso porque a gente vai ver que o Danglars, o pai da Eugénie, né, ele tem meio que um pensamento ao contrário, porque ele pode não ser da alta aristocracia de Paris, mas ele é um banqueiro, então ele é um homem muito rico. Independente de como ele conseguiu o título dele, o que importa é ele conseguir um bom casamento para a filha. E um bom casamento para Eugénie, na visão do Danglars, significa com uma pessoa muito rica. Muito bem, depois do nosso querido jornalista, chega a última figura deste almoço, que é o Chateau Renaud, que assim como Franz é um barão, é um cavalheiro também, uma pessoa que não faz nada da vida. Mas ele não chega sozinho. Ele chega com uma companhia que surpreende o Albert, porque o Albert não conhecia aquela pessoa. Mas nós já conhecemos muito bem o rapaz que vem com o Chateau Renaud, que é ninguém menos do que o nosso menino Maximilien Morrel. Então, de onde, né, o Maximilien Morrel, um capitão, uma pessoa que não é nobre, conhece o Chateau Renaud da alta sociedade? O Chateau Renaud apresenta o Maximilien como seu salvador. Resumindo bastante a situação, o Chateau Renaud, na sua condição de nobre sem nada para fazer, resolveu tirar férias uma vez aí na África. E aí ele acabou passando por uma situação em que ele estava meio que emparedado por uns bandidos, algo do tipo. E aí o Maximilien, que por coincidência estava, né, em uma missão acampado ali no mesmo lugar, acabou salvando a vida dele. E aí o Maximilien comenta que ele procura sempre fazer uma coisa boa naquela data em que ele acabou salvando a vida do Chateau Renaud, porque foi o dia em que o pai dele foi salvo da falência, né, se nós voltarmos lá para trás, salvo de tirar a própria vida,
e ainda ganhou um diamante, né, que ajudou muito a menina Julia, a Borrelzinha, mas a gente fala dela daqui a pouco. E aí o Albert já aproveita para emendar, né, falando: a pessoa que eu tô esperando, a pessoa que nós vamos receber hoje, também é um salvador, ele salvou minha vida, é o Conde de Monte Cristo. Todo mundo fica: quem? Nunca ouviu falar de onde saiu, né? E aí o Maximilian comenta que ele conhece a ilha, né, não conhece a pessoa, mas conhece a ilha de Monte Cristo, tá sempre nas rotas comerciais marítimas, como o pai dele tinha barcos, né, tem uma empresa de barcos lá, ele sabe que a ilha pelo menos existe. E aí eles fazem a pergunta mais importante, né, mas esse conde, ele é rico, ele tem posses, como é que é o negócio? E aí o Albert conta pra eles da aventura do Franz, né, lá na ilha de Monte Cristo. O conde chega, cumprimenta os rapazes, mostra aquela emoção rara nele quando ele cumprimenta o Maximilian, né? E aí todo mundo, eles fazem um comentário, né? Você é o salvador do Albert, o Maximilian é o salvador do Chateau Renaud. E aí o conde fica muito interessado e ele faz uma reflexão que soa estranha pros outros, né? Ele fala: então você tem o coração nobre, que bom! A gente sabe, né, que os Moher são muito importantes para o nosso menino conde, então nada pode deixar ele mais feliz do que saber que o Maximilian é uma boa pessoa. Então o conde tem aquela aparência opulenta de sempre, né, mas sempre com um toque, aquele toque mais misterioso, um pouco oriental, ele é pálido, ele se veste de preto, né, esse tipo de coisa. E aí ele já chega pedindo desculpas pros outros, né, desculpa se eu pareço muito turco ou muito napolitano, é a minha primeira vez em Paris, né, todo sonso da humildade. Mas os outros, vendo as boas maneiras e a riqueza, assim como o Albert, acham que ele é um grande senhor. E aí eles vão almoçar, né, aquela coisa, o conde come pouco, mal toca na comida, né, o de sempre. Aí ele fala um pouco, comenta que ele tem problema para dormir às vezes, e aí que ele toma uma pílula que ele mesmo prepara, que tem haxixe, que é justamente aquilo que o Franz tomou lá na ilha de Monte Cristo, que ele é meio alquimista, né? Ele fala: eu entendo de química, então eu mesmo preparo essas coisas. E aí ele mostra, né, a caixinha das pílulas, e a caixinha tem uma esmeralda como enfeite. E aí eles comentam, né, nossa, uma pedra bonita, não sei o que. Aí ele fala: eu tinha 3, mas aí eu dei uma em troca da vida de um homem, e eu dei a outra em troca de uma mulher. E aí o narrador faz um comentário muito interessante sobre o que os outros estão pensando nesse momento, né? Ele diz assim: o conde falava com tanta simplicidade que era evidente que ou falava a verdade ou era louco. Que, curiosamente ou não, é a mesma coisa que as pessoas pensavam do Abade Faria, né? A diferença é que o Abade Faria estava numa prisão, não tinha como comprovar a existência do tesouro que ele dizia que tinha, então ele era o louco. O conde, no auge da sua opulência, riqueza e boas maneiras, que tem como comprovar que ele tem uma riqueza, né? Ele tem uma esmeralda ali, esfregando a esmeralda na cara daqueles nobres aristocratas. Ele, obviamente, está falando a verdade. E aí o Albert conta pra todo mundo, né? Agora que ele tem o respaldo do conde para dizer que aquilo é verdade, conta de como o conde salvou a vida dele em Roma, do Vampa, né? E aí eles têm uma discussão interessante sobre moral, porque eles acham aquilo tudo muito bonito. Você fez uma coisa por uma pessoa que você nem conhecia, né? E aí o conde discorda completamente. Ele fala: não, eu já conheci o Albert, mas a gente estava hospedado junto no mesmo hotel, né? A gente dividiu uma carruagem, a gente foi pro carnaval junto, então ele não era um completo desconhecido. E, além do mais, eu não sou nada filantropo, eu só faço as coisas em meu favor, coisas que me beneficiam. Nas palavras do próprio conde, ele só cuida dos próprios interesses, já que ele está em uma sociedade que não o protege. Mas o Albert, claro, discorda, né? Ele vê como um ato maravilhoso de bravura e heróico tudo que o conde fez. E aí, como quem não quer nada, o conde pergunta do casamento, né? Que eles já tinham comentado lá em Roma. E aí o Albert fala que não passa de um projeto, uma coisa que tá nos estágios iniciais ainda, né? Essa proposta de casamento dele com a filha do Barão Danglars. E aí o conde fala: Barão Danglars? Não o conheço, mas conhecerei em breve, afinal vou abrir crédito no seu banco. E aí ele fala das casas, né? Das quais as casas que estão... Gente, coisa de banco, não entendo, tá? Mas as casas que tem o dinheiro dele pra ele abrir o crédito com o Danglars.
Enfim, o que interessa é uma das casas, é a casa inglesa lá, né, do Lorde inglês, lembra? Que foi lá ajudar o Morrel. E aí, nesse momento, o Maximilian, então você conhece as pessoas daquela casa? Porque eu tentei entrar em contato pra saber quem era o Lorde inglês que salvou a minha família, né, salvou a reputação da minha família, mas eu não encontrei nada. Eles simplesmente não me respondem, não me dizem nada. E aí o Conde promete ajudar ele. E aí o Albert muda de assunto, né? Vamos falar de coisas parisienses, já que estamos aqui para ajudar o Conde a se estabelecer em Paris. Precisamos achar uma boa casa para você, Conde. E aí cada um sugere um lugar, né? Uma avenida, uma rua, coisas chiques, não sei o que. E o Maximilian, ele fala que a irmã dele tem um apartamento para alugar, se o Conde quiser, né? E aí o Conde novamente, né, se interessa em saber da irmã. Ah, você tem uma irmã, Maximilian. E como ela é casada, ela é feliz? E aí o Maximilian responde que sim, ela já é casada há 9 anos, né? Lembram-se, estamos em 1838, o Lorde inglês visitou os Morrel e Simba, né, mandou a carta para Julie em 1829. Então, faz sentido. E aí o Maximilian responde que sim, ela é feliz, afinal ela casou com um homem que ela ama, e o Maximilian tem essa coisa, né, de herói de romance mesmo, assim, de casar com uma pessoa que você ama, mas eu vou chegar lá. Vou chegar lá, Maximilian vai ter seu momento de brilhar. E aí, enfim, só pra concluir, o Maximilian diz que tá ficando com eles enquanto ele tá em Paris, né, porque ele, como capitão de um regimento, ele tá sempre se movimentando, então ele não tem uma residência, não tem uma casa, né, então, enquanto ele está em Paris, ele fica com a irmã Julie e seu marido, Emmanuel. Enfim, o Conde agradece todas as propostas, ele diz pro Maximilian que ele ficaria contente em conhecer a família dele, né, ou seja, a irmã e o marido, mas que ele já tem casa, tem uma casa na Champs-Élysées, arranjada pelo seu escravo, Ali, e que ele também já tem um camarote na ópera, que foi arranjada pelo seu empregado Bertuccio. Então vocês lembram, né? O Conde anda sempre com essas 3 pessoas. O Ali, que é o escravo núbio, a escrava grega, que a gente ainda não sabe nem o nome, mas guardem esta mulher na cabeça. E o Bertuccio, que é um empregado, ele é basicamente um mordomo, assim, é o faz tudo. O Conde quer comprar uma casa, ele vai atrás. O Conde quer uma carruagem, ele vai buscar isso. Esse tipo de coisa que ele faz. E aqui descobrimos um pouco mais sobre o Bertuccio, que vai ser justamente a estrela do nosso próximo vídeo, já adianto. Então o Conde comenta que ele é corso, um pouco soldado, um pouco contrabandista, e aí ele joga mais uma informação que só relendo a gente dá uma risadinha, a gente entende dar uma risadinha, que é: ele teve um probleminha com a polícia uns anos atrás por causa de uma facada ou alguma coisa do tipo, mas tá tudo bem, ele é de boa, ele é tranquilão. Então aqui tem uma coisa curiosa, da qual a gente vai falar muito no próximo vídeo, porque como eu já disse, o Bertuccio é a estrela da próxima sequência de capítulos. Mas aqui o Dumas já tá acenando para uma coisa importante, e ele faz... Eu gosto como ele constrói, né? Ele vai construindo os personagens assim, discretamente, de forma que às vezes as coisas passam despercebidas, mas elas têm sua importância. Então, nesse momento, o Conde nos diz que o Bertuccio é corso, ou seja, ele nasceu na Córcega. E o que me interessa é saber que o Bertuccio nasceu na Córcega. A Córcega é uma ilha que pertence à França e na qual nasceu um menino do qual eu quase não falo aqui nesse diário de leitura. Um baixinho que foi imperador da França, um tal de Napoleão Bonaparte. Então não é à toa que isso está aqui. De alguma maneira, Napoleão Bonaparte tem algo a ver com o Bertuccio. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Então, muito bem, voltando ao almoço. Então, se o Conde já tem uma casa, se o Conde já tem um camarote na ópera, do que mais ele precisa? E aí, como bons homens que eles são, né? Falta uma mulher. E aí o Conde diz que também não precisa disso, afinal ele tem uma escrava, né? Que ele comprou em Constantinopla. E ficamos por aqui, acabou o almoço, todo mundo vai embora, porque... tirando o Chateau Renaud, que não faz nada da vida, eles têm mais o que fazer, né? E ficam só o Albert e o Conde. E aí, o momento pelo qual estávamos todos esperando desde o começo da história, que é o momento em que o Conde vai conhecer os pais de Albert, Fernand e Mercedes. Então, primeiro ele conhece o Fernand, e aí ele fica com aquele olhar analítico, né? Eles conversam um pouco. Descobrimos que o Fernand
A gente já sabia que ele era militar, né? A gente sabe agora que ele chegou até a patente de general, mas ele decidiu abandonar o serviço militar e agora ele se dedica à política e à indústria, ele fala, né? Ou seja, negócios. E aí nesse momento até o Albert estranha toda a deferência do conde, né? Porque ele não tá só sendo educado com o seu pai, ele tá sendo até lisonjeiro, assim, falando, né? Exaltando as qualidades do Fernand. E o Albert, que já conviveu um pouco com o conde, sabe que ele não é assim, né? Ele é mais direto, ele fala o que ele pensa, teoricamente, né? Na cabeça do Albert. Mas toda essa polidez não é uma coisa que o Albert esperaria do conde. E aí o Fernand, que também é conde, é confuso nesse momento, né? Tem muito conde descrito na página. Mas enfim, o Fernand faz um comentário curioso. Ele diz que o conde vai gostar muito da França porque a França é um país que cuida melhor dos estrangeiros do que dos seus próprios. Olha só. Que no caso, ele não tá errado, né? Se a gente considerar que o nosso querido conde é um francês e foi tratado do jeito que foi tratado, né? Pelo governo, por motivos de política. Bom, aí aparece a Mercedes. E aí temos um momento, né, digno de cinema, em que a Mercedes e o conde se olham. Ele fica pálido, ela fica pálida, inclusive ela quase começa a passar mal ali, né, começa a suar que nem uma louca. Enfim, mostra uma emoção ali. Aí o Fernand vai embora, né, ele vai discursar na câmara, alguma coisa do tipo. O conde vai embora também, depois de conhecer, né, os pais do Albert. E depois de receber também, claro, os devidos agradecimentos, né? Ah, eu salvo a vida do nosso filho e tal, aquelas coisas. E aí concluímos essa cena com uma cena entre mãe e filho, né? A Mercedes pergunta, o que você acha do conde Albert? Aí o Albert, né, maravilhoso, pensa muito, eu acho que ele é italiano, ouvi falar que ele é de algum lugar da Toscana, não sei o que. E a Mercedes, não, querido, eu quis dizer a índole, a pessoa, não a origem, tá bom? E aí o Albert tem a mesma resposta que ele tem pro Franz. Ele é maravilhoso, tem ótimas maneiras, tem as suas excentricidades orientais, mas boa pessoa e além do mais salvou minha vida, né? Mas a Mercedes, ela tá um pouco emocionada ainda, né? Ela inclusive pergunta a idade dele, ela sentiu um negocinho ali. Pergunta se o Fernand recebeu ele bem e inclusive fala pro Albert ter cuidado, ser cauteloso, né, com esse estrangeiro misterioso. E aí o Albert, ele fica com aquilo na cabeça, né, com o efeito que o conde causou na mãe dele. E esse é um dos grandes momentos dessa cena e dessa sequência de capítulos que eu falei agora, porque a gente percebe que o Albert e a Mercedes, mãe e filho, né, têm uma relação muito próxima. As conversas, as interações deles, né, vão além até mesmo das conversas que o Albert tem com seus amiguinhos, né, aquelas coisas que falando de política, de casamento, de hierarquia. Mas com a mãe ele fala o que ele tá pensando e a mãe fala muito o que ela tá pensando pra ele também. Então eles são muito próximos. E assim se encerra o capítulo 41. No próximo vídeo eu vou falar dos capítulos de 42 a 45. Provavelmente vai ser um filme de novo, estrelando Giovanni Bertuccio, porque o homem vai falar mais que o Caderousse. Literalmente ele vai falar mais que o Caderousse. Mas enfim, vamos falar muito de Bertuccio e o que ele tem a ver com tudo isso, e ele tem muito a oferecer para nós em questão de informações. E, enfim, eu gosto desse personagem, então não me importo de falar 1 hora sobre ele. Mentira, eu espero que eu não fale 1 hora sobre ele, porque ninguém vai me aguentar falando 1 hora no YouTube, né? Então é isso, como sempre. Comentários estão aqui. Muito obrigada a todos que estão assistindo. O canal está crescendo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!